Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa UCA de Linguagens. Eu sou a professora Vanessa Mafra de Língua Portuguesa e, como sempre, eu não venho sozinha. Exatamente, eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Estou aqui junto com a professora Vanessa para auxiliá-los em busca desse conhecimento a respeito do empreendedorismo. Então, vamos ver o que nós vamos ter para a nossa aula? Vamos lá. Aula 8, objeto de conhecimento, relações entre práticas de linguagem, intervenção empreendedora e fatores do mundo do trabalho, renda, desigualdade e sustentabilidade econômica na Amazônia. E no detalhamento, empreendedorismo social e resiliência comunitária. Muito bem, então estão ansiosos aí para saber um pouco mais sobre esse tema? Então vamos de aula. Muito bem, então a nossa aula é o quê? Empreendedorismo e resiliência, certo, Rafa? Exatamente, então a gente vai ver aqui o que a resiliência tem a ver com a parte do empreendimento, né? Onde é que vai atuar, por que é importante e o que a resiliência pode trazer de contribuição para dentro de um empreendimento. Mas antes da gente iniciar, né, os conceitos a respeito desse tema, a gente trouxe aqui uma imagem para vocês analisarem junto com a gente, né, professora? Isso mesmo, aqui a gente vê duas imagens, certo? A primeira tem ali somente um homem que olha para um espaço ali, né, olha a floresta, ainda não, pode perceber que ainda não houve ali um investimento, vamos colocar assim, né? Alguém foi lá e viu, aqui dá para fazer algo. Aí ele olhou e disse, opa, aqui ninguém ainda mexeu, aqui tem potencial. Então ele enxerga ali, ó, como dinheiro, vai trazer dinheiro ali. Só que percebe que na primeira imagem ele está sozinho. Sim. Certo? O que tem de diferente quando a gente vai para a segunda imagem? Olha só. E aí a gente pede para colocar a imagem aí maior para vocês analisarem aí com a gente, né? Alguns aspectos a professora já trouxe aqui para vocês, então analisem aí. Digamos que a gente coloca essa imagem aqui no contexto do nosso Amazonas, né? A gente viu aí, a gente sabe que o nosso Amazonas ele é cercado por florestas e a gente sabe também que existe ali um olhar muito atento, né, de empreendedores a respeito de utilizar recursos da nossa floresta para gerar ali empreendimentos. Então, como é que está o olhar desse cidadão aí que está com essa cifra de dinheiro aí para essa floresta? E como é que está o olhar dessa comunidade também relacionado a esse mesmo local? Então, analisem aí, pensem aí qual é a intenção por trás desse olhar para esse local aí, para essa floresta. É isso mesmo. Então, a gente consegue perceber ali que tanto na primeira imagem quanto na segunda tem a imagem ali econômica, né? O cifrão, então. Mas aí é que a gente quer perguntar, qual forma de empreender seria mais justo e mais benéfico para a sociedade e para o meio ambiente, né? Por quê? Será que seria a primeira imagem, a segunda? Lembrando que na primeira só tem uma pessoa e na segunda são várias, representando exatamente a comunidade, certo? Exatamente. Então, aí nessa segunda imagem, como a professora Vanessa falou, representa ali a questão da comunidade. A gente está falando na nossa aula hoje especificamente sobre essa resiliência comunitária, ou seja, mais pessoas ali atuando no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e a gente vai ver algumas características aí mais para frente sobre essa resiliência comunitária. Então a gente pode entender, né, como resiliência comunitária, como essa parte do empreendimento, trazendo aí esse conceito na cartela para vocês. O impulso empreendedor vem de fontes diferentes. As características psicológicas são importantes, mas não são os únicos pré-requisitos. As condições do meio também interferem. Nos países mais fortes em seguridade social, por exemplo, a taxa de empreendedorismo é baixa
em comparação com a taxa em países menos protetores. Quando o indivíduo sabe que perder o emprego terá anos de salário integral, que estímulo tem para abrir um negócio próprio, né? Então, assim, a pessoa perdeu o emprego, ela vai ter ali, não vou nem dizer assim tanto anos, mas ela vai ter pelo menos ali alguns meses, 6 meses de um salário sem ter trabalhado. Lógico que a gente sabe que são benefícios, é retirado ali, mas imagina que tem aquela segurança que ele vai ter durante 6 meses, sim, até ele conseguir se reestabelecer, conseguir um emprego e tudo mais, certo? E também dando continuidade ali na cartela, já onde existe o desemprego e o Estado ele não é protetor, né? Muitos mais precisam ir à luta. A opção por empreender tem a ver também com valores. Em algumas sociedades o empreendedor é admirado, em outras nem tanto. Então o que a gente pode tirar aí desse conceito, né, desse texto que a gente acabou de ler? Primeiro de tudo, para empreender, geralmente tem pessoas que já têm uma predisposição, tem um feeling, né? Tem algo que já vem ali ou da sua família, que vem de uma família de empreendedores, né? Então ela tem aquela veia empreendedora, tem características psicológicas que levam essa pessoa a empreender, a tomar essa decisão de ter um negócio, mas isso tudo aí, essas características que eu acabei de citar, não são o tudo, precisam outras questões para você empreender. E aí no texto também fala, né, sobre essa questão do meio, que influencia muito essa tomada de decisão. Por exemplo, ele fala aí que em países onde tem essa seguridade social, a pessoa perdeu o seu emprego, mas aí o governo ele entra ali durante alguns meses sustentando essa pessoa, né, trazendo esse salário a essa pessoa até ela conseguir um novo emprego. Então, esse aspecto, né, esse cenário faz com que a pessoa geralmente se acomode, né? Não vá atrás de uma outra alternativa de empreender ou de ganhar um sustento. Em contrapartida, em outros países onde não existe essa segurança, não existe essa possibilidade, as pessoas geralmente elas tendem a ir atrás, ir em busca de empreendimentos, ir em busca de uma nova forma de ganhar o seu sustento. Isso. E também, né, professora, tem essa questão da cultura, que em certas sociedades, em certas culturas, o empreendedor ele acaba tendo uma visão assim um pouco deturpada, as pessoas não olham com bons olhos para a pessoa que ganha dinheiro empreendendo, porque acha que aquele dinheiro todo está sendo conquistado de maneira ilícita. Em contrapartida, em outros locais, o empreendedor ele é bem visto, ele é valorizado, ele é reconhecido, e tudo isso contribui também para essa visão que as pessoas têm em relação ao empreendedorismo, né, professora? Com certeza. A gente falando sobre a questão do seguro, né? Aí, como diz lá na cartela, anos de seguro. Aqui no Brasil, a gente não dá anos de seguro, né? A questão de seguro em relação ao desemprego só são 6 meses, certo? Lógico que a gente tem outros benefícios, mas em termos de seguro, realmente que o valor é expressivo, né, é o seguro-desemprego. Mas, realmente, há alguns países que, como não querem pessoas, assim, expostas nas ruas, então o governo vai lá e dá um bom salário, porque o salário mínimo em outros países é bem né, considerado, assim. Então, dá essa assistência exatamente para as pessoas não ficarem nas ruas ou pedindo. Então, realmente, há países que dá esse estímulo, né? Só que, muitas das vezes, infelizmente, ao invés da pessoa pegar esse benefício, investir, realmente se colocar no mercado de trabalho, seja através de empresa privada ou, né, como um empreendedor, às vezes ela realmente se acomoda, o que isso não pode acontecer. Aqui no Brasil, infelizmente, não é só questão de é a questão do ilícito. Às vezes a pessoa fala assim, não quer trabalhar, quer viver dessas vendinhas. Então não estimula ali a sua irmã, seu vizinho, aquele conhecido a crescer, chega lá, não compra dele. Quando não se compra, quer comprar fiado, não paga, então não pede ajuda. Sempre descontinho, né? Faz mais barato para mim, ao invés de pagar o preço que é justo para poder incentivar esse retorno financeiro, né, professora? Isso acontece demais. E falando desse exemplo aí que você falou do auxílio do governo, a gente
viu na pandemia, né, que houve ali um auxílio para as pessoas que não conseguiram trabalhar nesse período, e aí boa parte da população aqui, o que elas fizeram, né? Obviamente, gastaram ali para comprar o seu alimento, seu sustento, mas tiveram outras pessoas que olharam além, aproveitaram esse recurso ali do Estado, né, para criar o seu próprio empreendimento. Tanto é que muitas formas de empreendimento surgiram nesse período aí de pandemia, que calha muito bem com o nosso tema aqui, que é justamente resiliência, né? Para que a gente entenda de fato o que é resiliência, a gente vai trazer aqui um conceito de resiliência para vocês. Vamos lá. Olá pessoal, sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje eu vim falar com vocês sobre resiliência. Resiliência é uma dessas palavras que tem vários significados. Inclusive na física, ela tem um significado bem específico, é um conceito, tá certo? Especificamente ali da área da ciência dos materiais. A resiliência, ela é o seguinte: um corpo, um material, ele tem a capacidade de absorver energia. E a resiliência vai ser o quanto de energia esse corpo vai absorver sem que ele se deforme, tá certo? Esse teste ele é feito através de um teste de impacto, onde é aplicada uma força muito grande no material e essa resiliência vai ser medida ali até o material se deformar de forma permanente. Então, essa resiliência aí na ciência dos materiais, ela vai significar o quanto de energia o corpo pode absorver sem se deformar de maneira permanente. Corpos ali, materiais que têm alta resiliência, têm ali a capacidade de absorver muita energia. Isso é muito importante para engenharia, assim, engenharia de alto impacto. Por quê? Porque precisa de materiais muito resilientes, muito resistentes. Espero ter ajudado vocês e nós nos encontramos numa próxima. Muito bem, então veja aí que a gente começou introduzindo através da física. E por quê? A palavra resiliência, ela veio lá da física, exatamente nesses processos que estavam ali investigando a energia. Eu colocaria como leiga, né, a força que é necessária, ali, quantas batidas, por exemplo, para quebrar a parede, ou para quebrar o cofrinho, como vocês viram ali, né? Então vejo que, sei lá, para quebrar o cofre foi 3 batidas, então é a quantidade de força que ele aguentou, ou seja, que ele foi firme, não, aqui ninguém me quebra, né? Então aí a física trouxe esse conceito e a gente trouxe para a vida, na questão de resiliência. E aí como é que a gente vai apresentar essa resiliência? Bom, então a resiliência é essa capacidade de rápida adaptação ou recuperação. Como vocês viram alguns exemplos aí durante o vídeo, né, o que a professora acabou de falar, essa questão da resiliência, justamente essa capacidade de se adaptar àquele estímulo, né, que está sendo dado, por exemplo, no caso de quebrar uma parede, né, então esse estímulo de quebrar a parede ali está sendo dado, mas a parede ela está o quê? Está resistindo. Segurando. Então ela está se adaptando também a esses estímulos ou então se recuperando desses estímulos. Pode trazer aqui um exemplo, por exemplo, da borracha, né? Quando a gente aperta uma borracha, ela tende a, né, criar-lhe uma forma, mas depois ela volta para aquela forma. Então, eu acredito, pelo que eu entendi aqui no vídeo, que a resiliência é justamente isso. Você sofre as ações, né? Mas você consegue se adaptar ou se recuperar a essas ações. Eu acho que ficou bem claro dessa forma. É isso mesmo, né? Era aquela sentida assim, que a gente vai levar, vamos colocar assim, né? A porrada da vida, vamos dizer, a Sim. vida não é fácil, ela vai dar peia na gente. Então, até quantas peias da vida a gente consegue? A gente vai desistir na primeira? Menino, olha, eu já apanhei muito da vida, eu já posso desistir? Não. Você vai ficando assim, como a gente fala muito no popular, calejado. Então, você vai se adaptando, mais forte, ficando né? mais forte. Quem gosta aí de assistir filme de luta, né? Do Jack Chan, do Bruce Lee. Eu sou mais antiga, eu sou do Bruce Lee, né? E aí você pode ver que eles chegam, começam apanhando muito. Apanham muito, mas depois eles fazem o quê? Não, eu não vou desistir. Então eles vão lá, eles treinam, eles melhoram as técnicas, o Karate Kid, professora. Karate Kid, pronto, que é bem atual, né? Teve uma releitura. Então tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. E aquilo que às vezes pra gente, o que isso vai influenciar, tirar casaco e botar casaco? Então é assim, são coisas básicas, muito simples que a gente pode fazendo para criar essa resiliência, essa resistência aos problemas da vida, né? Então é exatamente isso, não é na primeira dificuldade que a gente tem que desistir. A resiliência é essa, qual é a minha capacidade que eu tenho? É nesse baque que eu vou desistir? Não, eu vou tentar.
no próximo eu já sei que eu não posso ir por esse caminho, porque já aconteceu isso, agora eu vou me adaptar, vou vir para cá. Então é isso que a gente quer que vocês percebam. Qual é a força que vocês têm para conquistar os objetivos de vocês? Exatamente. Olha como a resiliência, ela super casa dentro de um negócio, dentro de um empreendimento, porque abrir um negócio, ter um empreendimento não é uma tarefa fácil, ela é cheia de desafios, para começar principalmente, né, a gente elenca aqui vários desafios, como a questão do recurso financeiro, né, onde você vai fazer o seu negócio, de que forma o seu negócio vai contribuir para a comunidade. Então existem diversos desafios que precisam ser superados, e a resiliência ela atua justamente nesse momento, quando as dificuldades elas aparecem, elas surgem, e aí você faz, como a professora falou, vai se adaptando. É difícil, é incômodo, mas aí conforme você vai conseguindo também, e olha o gosto que a resiliência traz para o processo, porque você vai conseguindo vencer esses processos, você vai se sentindo mais capaz, né? Você vai se sentindo vitorioso, aí a sua bola vai enchendo, e aí isso vai te dando mais força, mais gás para você continuar o seu empreendimento, né? Porque muitas pessoas, elas param no meio do caminho, elas desistem, justamente porque elas não têm essa característica aí que a gente acabou de falar, que é a resiliência. Né? Isso. A gente falou bastante sobre a questão do empreendedorismo. E toda vez que a gente pensa em empreendedorismo, a gente imagina assim, eu comecei, aí eu vou contratando outras pessoas, né? Só que aí a gente também a gente tem que pensar que o empreendedorismo ele tem vários segmentos. E nós temos o empreendedorismo social, certo? A gente tem empreendedorismo social, a gente tem vários tipos de empreendedorismo. Então, quando a gente fala de social, já está falando. Se é social, ele é algo que, no mínimo, um conjunto. Envolve muitas pessoas, né? E também vamos falar o quê? Sobre a resiliência comunitária. E, novamente, social e comunitário mostra que é um conjunto. São várias pessoas fazendo aquele serviço, certo? Então, agora a gente já viu o que é resiliência. Vamos verificar a resiliência comunitária. Bom, resiliência comunitária é aquela que possibilita a sobrevivência dos seus membros em meio às dificuldades e estabelecem trajetórias de desenvolvimento sustentável. Se caracterizam por descobertas de ativos e capital humano, tomada de consciência da sua gama de recursos, começando a conectá-los para fins produtivos, planejar um futuro, pois seus projetos incluem a geração atual e as futuras gerações. Então, a gente já entende que resiliência comunitária, ela traz esse processo justamente da sociedade ali atuando, né, das pessoas participando de todos os processos, né, tanto na questão de colocar esse empreendimento, por exemplo, em ação, quanto principalmente na resolução desses problemas que são encontrados ali ao longo do caminho. Então, a participação da comunidade ela é total, ela é atuante em todos os processos, né? E aí a gente vê também que existem aí 3 características da resiliência comunitária, que é a descoberta de ativos e capital humano. Então, o que a gente pode entender dentro desse processo? Dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, as pessoas elas olham para elas próprias e veem quais são os potenciais dentro delas que podem ser explorados, tanto na questão humana, né, de trabalho humano, quanto também na questão de ativos. E aí a gente pode perceber, por exemplo, vou trazer aqui para uma realidade do município que eu nasci, que é Maués, ali atua muito forte a questão do Guaraná. Então, a comunidade ali pode enxergar o fruto do Guaraná como um produto a ser explorado. Mas essa exploração, ela já vai linkar com esse segundo tópico aí, que é a tomada de consciência dessa gama de recursos, ou seja, eu enxerguei o Guaraná como um potencial e eu vou começar a imaginar como é que eu vou explorar esse potencial desse produto, mas de uma maneira responsável, né, professora? Sim, com certeza, porque assim, tem um recurso, aqui tem muito Guaraná, então eu vou lá e começo a explorar ao ponto de, daqui a um tempo, não ter mais.
Então, eu não fui ali consciente com esse meu recurso, ou seja, o meu empreendedorismo ali, a minha empresa vai ter data e validade para acabar, porque eu não fui consciente de que eu tenho que explorar de forma muito consciente. Só um parênteses aqui, né? Isso é sobre a resiliência, vai muito lá com a imagem que a gente começou a aula, certo? Uma pessoa foi lá, viu aquela floresta, enfim, a natureza como um recurso, só que ele viu sozinho, então ali provavelmente ele estava vendo somente o lado financeiro. Ele com certeza iria esgotar todos os recursos ali e pronto, ia partir para outra. Na segunda imagem mostra exatamente essa questão do empreendedorismo social e principalmente a resiliência comunitária, onde a comunidade ali viu um potencial naquela área, certo? E aí o que eles fizeram? Analisaram de forma consciente como eles vão aproveitar os recursos daquela área. Sim. Por isso que vocês podem ver que um estava de mãozinha dadas e tendo ali a questão do dinheiro, porque eles utilizando de forma adequada, todos iriam se beneficiar, não só financeiro, mas o próprio ambiente e principalmente planejar para o futuro, porque se eles estão sabendo de forma consciente investir naquela área e não esgotando os recursos, significa que para as próximas gerações ainda vai existir aquela área, ainda vai existir os benefícios daquele empreendedorismo, certo? Exatamente. Então, muito bem explicado aí essas pontuações aí que caracterizam a resiliência comunitária. Agora a gente vai entender por que a resiliência ela é importante para os negócios. A gente já viu o conceito da resiliência, nós já vimos também como é que a resiliência comunitária ela é caracterizada e agora a gente vai ver aí o porquê que a resiliência é importante para os negócios. Então a gente vai trazer uma animação aqui para vocês terem uma ideia basicamente dessa importância da resiliência. Vamos lá. Na profundidade da floresta amazônica, a cidade de Codajás floresce em harmonia com a natureza. Aqui, o açaí é mais do que um fruto. É a vida que pulsa no coração da comunidade. Mas, às vezes, a natureza testa nossa força. Uma enchente devastadora ameaça destruir o sustento de todos. As águas levaram nossas colheitas e, com elas, nossas esperanças. Mas desistir nunca foi uma opção. Unidos encontramos força na resiliência. Juntos decidimos lutar, reconstruir e inovar para que nossas raízes cresçam ainda mais profundas. Com a liderança de Ana, nossa comunidade encontrou novas formas de resistir. Ela ensinou técnicas de cultivo sustentável, utilizando barreiras naturais para proteger as plantações. Diversificamos nossas atividades, investindo no ecoturismo e no artesanato local. Cada gesto, cada ação, foi um passo para reconstruir o que havíamos perdido, fortalecendo as raízes que nos mantêm unidos. E com o tempo, a natureza nos recompensa. O açaí volta a florescer e, com ele, a esperança de uma comunidade que não se rende. Juntos somos fortes. Como nossas raízes, a resiliência se aprofunda, dando-nos a força para recomeçar. Em Codajás, aprendemos que a união é o solo fértil que cresce no futuro. Muito bem, então conseguiram aí compreender a resiliência acontecendo dentro desse contexto do vídeo, né? Vocês viram ali que o fruto principal dessa cidade chamada Codajás era o açaí, né? E aí veio ali uma questão natural e acabou ali com o cultivo do açaí, mas aí eles em comunidade, né, encontraram ali uma alternativa de como é que eles conseguiam sair dessa situação, melhorar a sua situação, mas de uma maneira responsável, né, impactando positivamente não só aquela comunidade, mas as gerações futuras também, né, bem interessante. E aí a gente vai entender também um pouco das características de um empreendedorismo resiliente. Vamos lá. Muito bem, essas características acontecem como?
a superação de problemas de maneira muito mais natural, com a criação de soluções mais eficientes. Exatamente. Então, desse jeito, como vocês observaram aí no vídeo, né, essa superação desses problemas que podem surgir dentro de um empreendimento, então a gente tem que estar preparado para essas coisas que acontecem, né? No próprio vídeo, né, a Ana mostrou uma outra solução de barreira para conseguir auxiliar a plantação, né, dar aquela proteção. Então, ela criou uma nova solução e bem mais eficiente. Exatamente. Vamos verificar outra característica? Os colaboradores, eles acreditam no propósito do negócio e são autoconfiantes para sugerir soluções. Algo também visto ali no vídeo, quando a comunidade se reuniu, né? Então, essa confiança no potencial da comunidade gerou essas soluções, né? As pessoas se sentiram à vontade para sugerir e aí chegaram ali num consenso que a Ana colocou em ação ali junto com a comunidade. Isso mesmo. Vamos para o próximo? A identificação de fatores de risco ocorre antecipadamente, evitando que a bomba estoure no pior momento. Fundamental, né? Exatamente. Como também, trazendo no vídeo, a Ana fez o quê? A questão das barreiras, né? Porque enchente, aqui no nosso Amazonas, a gente sempre tem. Seca também. Então, como é que eu posso driblar essas coisas que naturalmente já acontecem de uma maneira que isso não possa prejudicar mais as nossas plantações? Ponto positivo ali para a comunidade da Ana, né? Isso. Lembrando-se da resiliência, a gente viu que primeiro eles foram pegos assim, de surpresa, apesar de sempre ter enchente, e levou eles. Então eles perceberam que eles não fizeram da melhor forma. Não desistiram, se uniram e foram lá e fizeram barreiras para evitar coisas piores. Então eles conseguiram ali resolver antecipadamente uma outra situação. Sim. Vamos para o nosso... Próximo tópico. Existe a consciência de que mudanças elas podem acontecer e isso não é um problema que causará instabilidade na equipe, como também foi retratado ali no vídeo. E agora a gente vai ver como ser resiliente no propósito do seu negócio, né? E adaptativo nas estratégias. Vamos ver algumas pontuações aqui que precisam ser despertados para esse olhar. Vamos lá. É isso mesmo. Então, o primeiro tópico é crie oportunidades. Crie oportunidades. Então, dentro desse conceito, a gente vai ver que sempre poderá existir um cenário adverso que irá atrapalhar o fluxo normal do seu negócio. A dica aqui é investir, né, em marketing, vendas e experiência do cliente. Né, um cliente com uma experiência positiva dentro de um empreendimento traz esse cliente de volta, independente, né, da adversidade que o seu empreendimento está sofrendo. Isso mesmo. Segundo ponto. Trazer os seus processos para o digital é a maneira mais prática de agilizar o fluxo de trabalho da empresa. Essa praticidade é necessária para manter o seu negócio funcionando mesmo em cenários imprevisíveis, né? Onde o virtual é a salvação para manter o operacional. Exatamente. Então, no mundo digitalizado como o nosso, a gente não pode sair desse cenário, fugir desse cenário. A gente tem que se atualizar, ser resiliente, se adaptar às coisas que o mundo vai modificando ao longo do tempo. Vejam, né, que isso é um investimento, porque às vezes trazer esse lado digital sai caro, mas você não pode pensar que eu estou gastando. Não, você está investindo. Exatamente. Vamos lá para o próximo tópico. Incentive a mudança de mindset. Se você deseja empreender tendo a resiliência como princípio para crescer, é necessário olhar para o cenário com bons olhos, visualizando ali uma chance de mudar a situação para algo melhor. Ou seja, mudar a perspectiva, mudar a forma como você enxerga aquela situação, não condenando aquela situação, dizendo que aquilo não tem mais solução, mas você enxerga ali uma chance de mudar aquela situação, de transformar aquela situação de uma maneira mais positiva, ok? E por fim, bons contatos e boas conversas são essenciais para aprender mais, transmitir valores positivos e expandir a mente visando construir soluções mais eficientes para o seu problema. Então, olha só, fortaleça os seus laços profissionais. É importante fazer isso, né? Exatamente. A gente viu também isso sendo retratado aí no vídeo da Ana, né? Ela ouviu
as outras pessoas, ela ouviu a comunidade trouxe essa experiência, trouxe essas ideias e através dessa troca ali de informações, de experiências, eles chegaram ali a uma boa solução, né? Então, primeiro, crie oportunidades, digitalize as suas operações, incentive a mudança do pensamento e fortaleça os seus laços profissionais. São passos aí super importantes para você trazer para dentro do seu empreendimento, para dentro do seu negócio, para que ele tenha ali sucesso, né, professora? Isso, até para ajudar na questão da resiliência. Às vezes a pessoa não consegue se manter porque ela não teve esse estudo, esse cuidado de analisar o seu cenário e acaba se desmotivando com muito mais facilidade, não é, gente? Lembre-se que comece pelo simples, né? A gente citou a questão lá do Karate Kid, que ele ali tira casaco, põe casaco, pinta para cima, olha o movimento. Então são coisas simples, mas que isso vai dando base, dando uma boa estrutura para a empresa de vocês, para vocês conseguirem passar pelas dificuldades, né? E aí fazendo um bom negócio, uma questão de fortalecer os seus contatos, ajuda ainda mais, certo? Com certeza. Então espero que vocês tenham entendido esse conceito de resiliência, né? Do quão importante é trazer as pessoas para dentro do processo do seu empreendimento e vamos nos encontrar numa próxima oportunidade, né, professora? Isso mesmo. Tchau, tchau.